A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, memorial. Senta no seu lugar, querido. Que Deus te abençoe. Que prazer receber você e sua família aqui hoje à noite. São sempre nossos convidados de honra, nossos convidados especiais. E que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida. Nós estamos felizes e animados. Amém, queridos? Estamos muito felizes por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Sabia que domingo que vem já é dezembro? 1º de dezembro, não é? Bom, domingo que vem já é dezembro. Você vai ver que a gente vai entrar a partir do próximo domingo no espírito natalino. E vamos falar bastante sobre o advento, sobre a vinda, sobre o nascimento de Jesus. Você vai ser ministrado por essa que é uma das histórias mais importantes da história. O nascimento e a crucificação são as duas histórias mais importantes do mundo. Então, a partir do próximo domingo, a gente vai começar a falar bastante sobre o advento aqui na igreja. E vamos viver um mês de bênção, de graça. Tem cantata infantil vindo por aí. Tem cantata de Natal no dia 15 de dezembro. Tem muita coisa para acontecer na vida da igreja. Vai ser um mês de salvação. Amém, queridos? Salvação. Traga seus parentes, traga seu amigo, traga seu convidado. A rede do Evangelho está passando. Peço a você que abra a sua Bíblia. Adivinha? Ruth, capítulo número 4. Vamos encerrar essa história hoje, que esse drama já está indo longe demais. Ruth, capítulo número 4. Peço que você abra a sua Bíblia. O plano de Deus é melhor. Viu, Ruth? O plano de Deus é melhor. Está me ouvindo, Ruth? O plano de Deus é melhor. O plano de Deus é melhor. E é isso que nós vamos descortinar hoje no capítulo de número 4, no versículo de número 13. Então somente leamos o versículo de número 13 da palavra do Senhor. Assim diz a minha Bíblia e espero que diga a sua também. Ruth capítulo 4, versículo de número 13. Diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que ela concebesse, e ela teve um filho. Feche seus olhos. Senhor Deus, fala no nosso coração nos próximos minutos. Dentro em breve nos aproximaremos da mesa do Senhor, e que cada um que está aqui hoje sinta-se convidado a esse momento com Cristo, que nos resgata, nos restaura. E eu te peço hoje que o plano do Senhor ministre aos nossos corações esperança e fé. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pode ser que você chegue aqui hoje à noite e você não consiga enxergar claramente a bondade de Deus sobre a sua vida. Pode ser que você chegue aqui hoje à noite e você não está exatamente no lugar em que você gostaria de estar. Talvez você chegue num momento de vida em que financeiramente você gostaria de estar em outro lugar. Você gostaria de já ser uma fonte de provisão para outras pessoas, gostaria de estar estabilizado. Mas talvez sua vida esteja longe disso, você esteja pensando, como que eu vou viver até o fim do ano? Talvez você chegue aqui hoje e o lugar onde seu casamento está não é o que você gostaria. Você queria ter um casamento de bênção, de graça, de paz, mas seu casamento se tornou um lugar de desgosto, de agonia, de apreensão, de inquietação. Talvez você chegue aqui hoje e no ponto da sua vida você não gosta de onde você está ministerialmente. Diz, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, mas eu não consegui desabrochar isso na minha vida, eu estou ainda perdido em perguntas, em incertezas. Você chega aqui um tanto quanto oprimido, desesperançado, com mais perguntas do que respostas acerca do lugar onde você está. E essa palavra é para você hoje. A minha oração é que, enquanto a gente descortina o último capítulo do livro de Ruth, Deus faça nascer uma esperança e uma convicção no seu coração de que o plano de Deus é melhor. Que uma semente de fé, que uma semente de esperança e uma convicção de que Deus está fazendo algo surja no seu coração. E eu preciso só relembrar com você, a gente tem entrado nessa jornada já há alguns meses, o que está acontecendo, que história é essa que nós estamos fechando e terminando hoje, que está no livro de Ruth. Ruth tem apenas 4 capítulos, se você sentar você lê em 20 minutos. E Ruth capítulo número 1, a história vai nos revelar que
O capítulo número 1 de Ruth é um capítulo de coração partido, de perda e de dor. Você se lembra da história? O marido de Noemi leva o povo de Israel para Moabe, e ali então Elimeleque morre e morrem seus 2 filhos. E Noemi, Ruth e Orfa perdem os seus maridos, ficam viúvas. Então ali você tem uma história de coração partido, elas têm perda, elas têm dor, ela é real, elas estão na miséria, elas estão sem ninguém que seja por elas. E esse é o capítulo número 1, quando elas decidem então voltar para Belém, voltar para o caminho do Senhor, voltar para o próprio Senhor. No capítulo de número 2, nós vamos ver então o que acontece quando Ruth chega em Belém. Ela decide trabalhar, esperar e servir. Ao invés de fazer o que algumas mulheres faziam naquela época, que era vender o seu próprio corpo para ter algum tipo de subsistência, ela não é qualquer uma, ela é uma mulher de Deus. Então ela vai catar sementes, grãos, o que sobra da colheita dos outros. Ela trabalha, ela tem um primeiro encontro com Boaz e ela vai servir. Essa é a disposição do coração dela. A última palavra que eu ministrei foi sobre o capítulo número 3, uma palavra que fala sobre princípios para construir relacionamento. E nós vamos ver que no capítulo número 3, então, Ruth vai iniciar, entregar e confiar. Ela vai se recolocar no caminho de Boaz, vai dizer: olha, eu estou aqui, eu tenho uma intenção para com você. Ela faz o que ela pode, mas no momento em que acabam as suas possibilidades, ela tem que entregar então aquela situação, e ela tem que confiar que aquela situação vai ser resolvida. E hoje nós chegamos no capítulo de número 4, e o que é que nós vamos ver no capítulo de número 4? Que finalmente, graças a Deus, graças ao nosso Senhor, Ruth vai ser redimida, Ruth vai ser restaurada, e Ruth vai ser alegrada. Um homem de Deus vai redimi-la da sua vergonha, vai haver uma restauração na sua história, um casamento, e ela vai ser alegrada, porque ela vai então gerar um filho. E nós estamos então caminhando nessa história, chegamos hoje ao capítulo número 4, e eu preciso dizer para você, olhando essa história que a gente está vendo aqui hoje, em qual capítulo está a sua história? Em qual capítulo você está? Talvez alguns de nós chegam aqui hoje no capítulo número 1, em meio à dor, em meio à perda, em meio a dilemas existenciais, coisas que roubam o nosso sono, que nos fazem ter que tomar remédio, que estão gerando extrema ansiedade no nosso coração. Ou talvez alguns de nós já lidam com uma situação há algum tempo, estão aqui entre o capítulo número 2, entre o capítulo número 3, e eu queria dizer para você que está no capítulo número 1, eu queria te dizer hoje sinceramente: Deus te ama. Calma, Deus te ama. Para você que está no capítulo 2, no capítulo número 3, eu digo a você: permaneça fiel, continue trabalhando, continue fazendo certo, não negocie nenhum dos seus princípios, nenhuma vírgula, espera, confia, continue confiando. Por que eu posso continuar confiando? Porque o plano de Deus é melhor do que você pode imaginar. Por isso nós podemos continuar confiando, porque o plano de Deus é sempre melhor. O capítulo número 4, deixa eu fazer um resumo para você. Eles tiveram um encontro na eira. No capítulo número 3, Boaz diz: eu vou te redimir. Então ele vai em busca de um parente que era mais próximo de Ruth, que teria o direito primeiro, e ele diz: você vai redimir a Ruth? Ele diz: não, eu não tenho interesse. Então ele diz: dá licença, seu chato, que agora eu vou assumir a conversa e eu vou redimir ela. E ele faz isso ali na presença, nos portões da cidade. Ele chama os anciãos. Esse era o contexto. É nos portões da cidade, por exemplo, que Abraão compra um túmulo para sua esposa, porque é como se fosse o cartório da cidade. Então os anciãos estão ali, é ali que se fazia negócio. Então ele está dizendo: a Ruth, ela será restaurada, e nos portões da cidade, diante dos anciãos, o que vai acontecer? Algo muito importante vai acontecer, uma oração vai ser feita, e essa oração é maravilhosa, porque a palavra do Senhor, sumiu aí, ok, acha lá para mim, Ruth capítulo número, isso, obrigado, fechou, aí, próximo, pode ir, próximo, aí eu passo aqui, pode passar, obrigado. A oração que os anciãos vão fazer é a seguinte, diz a palavra do Senhor, fica com sua Bíblia aberta, Ruth capítulo número 4, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como fez a Raquel e como fez a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor der a esta jovem. Uma oração é feita, e eu preciso fazer um parênteses aqui nessa história.
Toda história que desfruta de grandes planos de Deus é uma história marcada por orações de fé. Amém, irmãos? Orações de fé. O que está acontecendo aqui? Uma oração de fé, uma oração que vai agir diretamente para a mudança de uma história familiar, para a mudança de uma história de caos, para a mudança de uma história de vergonha, para a mudança de um legado familiar. Não subestime o poder de uma oração. Não subestime o poder de dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Não subestime o poder de dizer, antes de tudo eu vou falar com o meu Deus. Na verdade eu queria te dizer isso assim, falo com o coração diante do temor de Deus. Você não sabe onde você está na sua história, você não sabe se o capítulo 3 está no meio, se está no final, mas pode ser, quem sabe, que você esteja a uma oração daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pode ser que você esteja a uma oração da próxima página que o Senhor tem para fazer na sua história, na sua família, no seu casamento. Você crê nisso, meu irmão? Vamos orar? Você crê nisso? Vamos orar? É sério, tipo agora, vamos orar? Fique em pé no seu lugar. Eu creio nessas coisas. Erga suas mãos na direção do seu trabalho, da sua casa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos. E o que nós vamos fazer agora? Orar. Erga suas mãos, ore ao Senhor, busque o Senhor por aquilo que está afligindo a sua vida, a sua alma. Essa é a coisa mais poderosa que nós podemos fazer na nossa vida, orar ao Senhor. Ore como quem crê, ore como quem bate na porta da graça, ora como quem diz, Senhor, a mesma fé que havia no coração desses homens, está no meu coração, e eu oro pelos meus filhos, oro pelo meu casamento, oro pela minha esposa, oro pelo meu esposo, oro pelo meu trabalho, oro pela minha saúde, eu oro com os meus irmãos. Senhor, nós somos uma comunidade de fé, nós não oramos para cumprir uma agenda, nós não oramos por um ato religioso de repetição, nós oramos porque é um Deus vivo que nos ouve, aleluia. Nós oramos porque cremos no poder daquele a quem oramos, e nós oramos em nome de Jesus. Por isso oramos hoje, Senhor. Eu sei que há males que são profundos, que estão lá no profundo da alma, mas nós podemos orar hoje e dizer, tristeza, hoje o ciclo cai em nome de Jesus, uma nova história de alegria há de ser escrita no coração dos meus irmãos. Depressão que está amarrada na alma de alguém, que os remédios não dão conta, que o psiquiatra não dá conta, que o psicólogo não tem dado conta, mas há um que é maior do que tudo isso, e é o nome de Jesus, aleluia. Por isso nós oramos agora, que o Espírito da vida entre nos corações em nome de Jesus, aos desanimados, aos desalmados, gente que está com o coração frio, endurecido, eu te peço, Espírito Santo de Deus, sopra com o teu vento em nome de Jesus. Aqueles que estão com a história por um fio, aqueles que estão aqui dizendo, minha família não tem jeito sim, o nome do jeito é Jesus Cristo. Converte o coração dos pais aos filhos, converte o coração do esposo para a esposa. E Senhor, se alguém chegou aqui hoje com espírito de morte, pensando em dar cabo da sua vida, com ideação suicida alojada na mente e no coração, eu te digo nessa hora em nome de Jesus, sai espírito de morte, sai dessa vida, porque ela é valiosa para o Senhor. A palavra do Senhor diz, as minhas palavras são espírito e vida. Você que nos ouve, nos acompanha agora pela internet, onde quer que você esteja, o Espírito da vida chega na sua casa, chega onde você estiver, porque o nome de Jesus é poderoso. Nós oramos confiados no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar que não acabou o sermão ainda. Eu nunca me esqueço, o pastor Afonso. Alguém aqui teve a graça de conhecer o pastor Afonso, o missionário Afonso? Nossa, um monte de gente. O missionário Afonso, um homem manso, doce, suave. Ele falava assim, ele nunca falaria nesse tom de voz que eu estou falando, jamais, voz baixa, missionário na África, anos e anos, e aí tinha aqueles problemas com gente, e os missionários caíam num, caíam no outro, por fim o pessoal chegava e falava, leva lá no Afonso, que o Afonso dá jeito. Aí levava aquele caso perdido para o Afonso ia lá e arrumava o caso perdido, aí voltava. E isso, a história se repetiu assim várias vezes, e o testemunho que foi dado aqui, porque o Afonso foi velado aqui nesse lugar, e o testemunho que foi dado aqui, foi assim, pastor, o que você faz? Que todo caso perdido o senhor dá jeito. Ele diz, o que eu faço? Sim, o que o senhor faz? Eu oro. O
que a gente faz, irmãos? A gente ora. Nós somos da fé, amém, irmãos? Nós somos da fé, e é isso que esses homens estão fazendo aqui. Boaz, vamos orar. Porque se a gente orar, se a gente regar essa história em oração, Deus há de fazer algo novo, maravilhoso. E é isso, esse é o texto que precede o texto que lemos para abrir o sermão. Assim, regado a essa oração, Boaz toma a Ruth, ela passa a ser a sua mulher, ele coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse, e ela teve um filho. É assim que Deus pode pegar anos de quebradura e mudar do jeito que Ele quer, porque Ruth tem 4 capítulos, como eu disse, são 20 minutos, né? São 2 páginas da sua Bíblia, e a gente lê capítulo 1, 2, 3, 4, poxa, como a história de Ruth mudou assim, num passe de mágica, foi rápido. Só que a maioria dos estudiosos vai dizer que entre a ida deles para Moabe e esse texto que nós estamos lendo aqui, passaram-se 10 anos, 10 anos, capítulo 1, 2 e 3, 10 anos, mas o Senhor entrou em cena. Pastor, será que ainda tem jeito? Deus transforma. Deus pega anos de história embolada, de quebradura, de angústia, e Ele age. E há uma expressão aqui fantástica que diz: o Senhor lhe concedeu. Dependendo da sua tradução, talvez você tenha assim, na Ara está escrito: o Senhor lhe concedeu, na Almeida Revista Atualizada. Na linguagem de hoje está escrito: o Senhor deu a bênção. Na Almeida século 21 está escrito: o Senhor permitiu. Na King James em português está escrito: o Senhor lhe deu. Talvez você tenha a sua tradução para isso que está acontecendo. Talvez a sua tradução seja necessário: o Senhor providenciou, o Senhor abriu a porta, o Senhor curou, o Senhor restaurou, o Senhor respondeu, o Senhor abriu um caminho. Eu não sei qual que é a tradução da sua vida, mas eu sei de uma coisa: não importa qual seja a tradução que a gente coloca aqui, tem uma coisa que sempre se repete. Qual é, irmãos? O que sempre se repete é o Senhor. O Senhor sempre está ali. O Senhor concedeu, o Senhor permitiu, o Senhor deu a bênção, o Senhor lhe deu. Seja qual for a tradução da nossa história, seja qual for o dilema que a gente passa, tem uma coisa em comum a todos nós, que é necessário para todos nós: o Senhor. O Senhor é Ele, e esse Senhor, que Senhor é esse? Esse é o Senhor, conforme diz Efésios capítulo número 3, versículos 20 e 21, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória em Cristo Jesus, na igreja por todos os séculos, amém. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Aí, se você é humano como eu, você fala: se Ele é capaz, por que Ele não faz? Se Ele é capaz, por que Ele não faz? Por que Ele não age? Ora, Ruth talvez tenha tido essa mesma pergunta. Quando ela está no meio daquela história, ela volta para Belém, ela vem para Belém com Noemi, começa a colher os restos do que as pessoas já colheram. Ela está vivendo de resto, seus dedos já estão em carne viva, sol na nuca o dia inteiro. De repente ela encontra Boaz, que é um possível resgatador, tem uma primeira conversa com ele, só que ele é um homem ocupado e ele some. O homem joga um pó ninja e some. Então, talvez naquele contexto ela tenha se perguntado: Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo? Já quase não há possibilidades. Aí quando a possibilidade surge, ainda some. Por que o Senhor já não resolveu a história no capítulo 2? Porque Boaz já entrou em cena. Por que o Senhor não fez do jeito que eu acho que o Senhor tinha que fazer? Quais são as nossas perguntas? Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não curou a pessoa que eu amava quando eu orei por ela? Por que o Senhor não respondeu? Por que o Senhor não abriu aquela porta? Por que o Senhor não me salvou? Por que o Senhor não me privou dessa situação? Por que o Senhor não se manifestou? Onde o Senhor está? O que o Senhor está esperando? E para você que está entre o capítulo 2 e 3, que é onde essas perguntas surgem, eu queria dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração, que são as verdades que eu carrego aqui: espera, porque enquanto você espera, Deus está trabalhando. Deus espera. Não é porque você não está vendo que Deus não está agindo. A gente quer ver, calma, espera. Muitas vezes o que Deus está fazendo, os nossos olhos não conseguem ver, a gente não consegue perceber, mas só pela fé é que a gente consegue crer.
Mesmo quando ela não conseguiu ver, Ruth manteve sua fé, seu princípio, continuou caminhando, crendo, esperando, trabalhando, fazendo aquilo que era certo. Por quê, irmãos? Porque ela sabia que agora ela caminhava com o Senhor, e o plano do Senhor é melhor. O Senhor, você que está aqui hoje angustiado e agoniado, o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus de cuidado, é o nosso Deus. O Senhor provê, nos sustenta nas nossas necessidades. Ele pode não nos dar tudo quanto queremos, mas tudo quanto precisamos está garantido na Bíblia. Ele suprirá pela sua imensa riqueza todas as nossas necessidades. Ele cuida de nós, e esse é o Deus que vai aparecendo na história. Não dá tempo de colocar tudo aqui, eu coloquei só alguns. Se a gente vai vendo na história, o Senhor sempre foi provisão para personagens da Bíblia. Se nós olharmos, por exemplo, para Adão, ele foi o sopro da vida. Para Noé, ele foi a salvação da sua família. Para Abraão, ele foi uma nova história. Para Jacó, ele foi um encontro transformador. Para Moisés, ele foi a libertação da opressão. Para Elias, ele foi a provisão na escassez. Para Daniel, ele foi o livramento dos laços do mundo. Para Neemias, ele foi a restauração do que estava destruído. Para João Batista, ele foi o sustento em meio ao deserto. Para os apóstolos, ele foi apóstolo que vocacionou e enviou. Para a igreja, ele é o poder que nos faz avançar, aleluia. E para Ruth, para eu e você, ele é o socorro nos dias terríveis, ele é o sustento de cada dia, ele é o resgate da nossa dignidade, e ele é a salvação da nossa alma. Ele é o Senhor, irmãos, o Senhor. É por isso que o Max Lucado vai dizer assim, ele diz: quando a sua perspectiva está em Deus, sua perspectiva está em Deus, o provedor, o seu foco está naquele que vence qualquer dificuldade que a vida pode trazer. É sobre onde nós estamos olhando. Quem que está no governo disso aqui? Quem que está com o plano na mão? Quem que está agindo? Na mão de quem está a minha vida? Quando a nossa perspectiva está nele, a gente está olhando para aquele que é capaz de fazer. Pense naquilo que você acha que Deus é capaz de fazer. Se não fere o caráter dele, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Esse é o Senhor das nossas vidas. E conforme a história vai caminhando, a gente vai vendo esse Deus poderoso de provisão. Ruth 4, versículos 14 e 15, diz a Bíblia: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, o consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor. Ela é o quê? Melhor do que 7 filhos. Melhor. Noemi, o que está acontecendo na sua vida é melhor. E o que está acontecendo na vida de Noemi não estava nos planos de Noemi. Noemi nunca pensou em morar em Moabe, foi arrastada pelo marido para lá. Noemi nunca pensou que iria perder os 2 filhos, que iria ficar viúva e ia ficar sem filho nenhum. Noemi nunca pensou que ia voltar de volta para Belém. Voltar de volta é ótimo, né? Queria voltar, perdão os professores de português pelo pleonasmo, que ela iria voltar novamente, mais uma vez, para Belém. Humilhada, envergonhada. Ela está tão envergonhada que o pessoal fala: Noemi voltou. Noemi não, Mara, que queria dizer amarga. Não me chamem de Noemi, me chamem de amarga, porque o que a vida me deu foi amargura. O que está acontecendo na vida dela, nada disso está acontecendo, nada disso, estava previsto, mas agora esse bebê chamado Obed, que significa servo de Deus, a Bíblia está dizendo: Noemi, o plano de Deus é melhor. O plano de Deus é melhor. Ruth tinha melhor do que 7 filhos. Pode ser que a gente não planejou estar onde nós estamos. Tem lugares em que eu estou na minha vida que eu não planejei estar, e lugares onde eu não gostaria de estar. Quem prega para vocês hoje é pó. Volta e meia a vida bate assim, entrega, fala: não pedi, mas é seu. Não quero, é seu. Lide, viva, conviva, aprenda. Estações, situações as quais a gente vive. E o que a gente faz quando acontece o que a gente não queria? Quando o trabalho que eu gostaria de ter, eu não consegui a vaga. Quando o concurso que eu queria ter passado, eu não consegui passar. Quando eu estou no capítulo 2, esperando no capítulo 3, eu preciso lembrar que talvez o capítulo 4 esteja aí chegando, porque o plano de Deus é melhor.
O que acontece quando eu estou num lugar que eu não queria estar, quando eu não casei com aquela pessoa que eu achei que eu iria casar, a gente já era noivo, já estava tudo certo, e de repente a coisa foi para o ralo. Pode ser que agora você está no capítulo 2 ou 3 dessa história, mas pode ser que o capítulo 4 chegue e você disse: bendito seja Deus que me livrou daquele traste. O plano de Deus é melhor. O plano de Deus é melhor. Talvez você está aqui hoje e não estava no seu plano estar aqui nesse fim de semana. Falou: cara, eu queria estar pescando e tomando uma com os meus amigos, mas eu aceitei o bendito do convite do fulano para eu ir naquela igreja. Eu estou dando essa chance e eu quero te dizer: sabe por que você está aqui? Porque Deus tem um plano melhor para a sua vida. O plano de Deus é melhor. E por quê? Olha só como a providência de Deus vai caminhando. Olha o versículo de número 17 de Ruth 4. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, e este é pai de Jessé, pai de Davi. Por que isso importa? Pai de Jessé, pai de Davi, porque um dos temas principais do livro de Ruth é a providência de Deus. Muito do material que você vai ler, comentários, livros escritos, eles vão abordar o livro de Ruth nessa perspectiva, a perspectiva da providência de Deus. E o que é providência de Deus? Anote se você quiser. Providência de Deus muitas vezes é quando Deus usa circunstâncias naturais para realizar a sua vontade sobrenatural. E o livro de Ruth é um livro cercado de providência de Deus, só que não tem nada assim muito sobrenatural. Você não tem mar abrindo, não tem gente andando em cima da água, também não tem milagre, não tem surdo ouvindo, não tem cego vendo, não tem pão caindo do céu, não tem codornizes, não tem fogo, não tem chuva, não tem não tem título do Palmeiras mundial, nada de sobrenatural dessas coisas, não tem. Só que o que a gente vê aí? A gente vê que Deus está usando circunstâncias naturais para mover a sua vontade sobrenatural, e isso é o que nós chamamos providência de Deus. Eu preguei isso aqui no capítulo 2, lembra que o capítulo 2 é cheio de por acaso, estava ali, por acaso não, é providência de Deus, providência do Senhor. Eu me lembro que quando eu fiz aula de hebraico no seminário, meu professor de hebraico dizia assim, ele falava assim: alunos, vocês precisam ter a lição mais importante do hebraico. Aí ele falava o quê? Ele dizia: é que o hebraico nos ajuda a entender os planos de Deus. Como assim? Ele dizia: o hebraico nos ajuda a entender o plano de Deus. Deixa eu explicar isso aqui, como que ele explicava para nós. Ele falava assim, porque o que acontece? Essa palavra que está aí é Elohim, né? É a palavra que você tem logo no começo da sua Bíblia, Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Então está aí, Elohim no hebraico. A gente lê de trás para frente, a gente começa a ler pela letra que está atrás, Elohim. Só que o hebraico a gente não lê de trás para frente, o hebraico a gente lê de frente para trás. Tenta mudar o alfabeto lá no seu computador no hebraico, você vai ver que ele começa a escrever assim. Você fala: está errado. Não, é porque a gente lê de frente para trás. E os planos de Deus, para a gente entender a vontade de Deus, muitas vezes é assim mesmo, a gente tem que ver de frente para trás. Quando a obra está concluída, aí a gente fala: então era isso que Deus estava fazendo, porque no meio do processo, como a gente está acostumado, a gente não consegue entender aonde é que a história vai dar. E deixa eu te dizer isso, sabe quem que nos ajuda a entender o plano de Deus na vida de Ruth? Jesus, pastor, sim, Jesus. Nós temos dito aqui na Memorial que é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Senhor. Nós seguimos a Jesus, somos servos do Senhor Jesus, somos salvos graças ao Senhor Jesus, é tudo por Ele, é sobre o Senhor. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Redentor, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa paz, Ele é a porta pela qual entramos, Ele é a videira verdadeira, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Esse é Jesus. Eu sempre fico animado quando eu falo de Jesus, de verdade. Hoje eu estava lendo Filipenses 3 com o Lourenço de manhã em casa, e a gente estava lendo Paulo, e Paulo vai falando de Jesus assim animado, e o Lourenço falou: pai, Paulo era animado quando falava de Jesus. Eu falava: aí ele mandou essa, ele falou assim: se Paulo fizesse um aniversário com o tema seria Jesus, o bolo seria uma cruz, e a lembrança seria uma Bíblia. Nós temos que ser animados com Jesus.
Tá doido, se Jesus não queima no nosso coração, o que queima? Sou animado com Jesus. É tudo sobre o Senhor. E adivinhe quem que nos ajuda a entender o plano de Deus na vida de Ruth? Quem? Jesus. Tem uma máxima na hermenêutica que diz: Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, é Ele que abre as portas. Olha como Jesus nos ajuda a entender o plano de Deus, que é melhor. Se nós olharmos a história, não de trás para frente, mas de frente para trás, olha, isso aqui é a genealogia de Ruth. Ao invés de a gente ler ela de trás para frente, vamos ver de frente para trás. Quem que está aqui, irmãos? Jesus, Maria, José, Jacó, Matã, Eleazar, Eliúde, Aquim, Sadoc, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Josias, Amon, Manassés, Ezequias, Acás, Jotão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Salomão, Davi, Jessé, Obed, Ruth. O plano de Deus é melhor. Ô Ruth, o plano de Deus é melhor. Você não sabe o que Deus está fazendo, Ruth? Acalma seu coração. Por que se desespera, essa agonia? Calma, Ruth. Deus está trabalhando. Deus está fazendo, você não sabe aonde o Senhor vai te levar. Ruth, quem é Ruth, irmãos? Mulher moabita, pecadora, adoradora de Quemos, fora do povo da aliança, se converte ao Senhor, vem para Belém. Ela não era do povo de Deus, ela era uma mulher pecadora. Quando você falava moabita em Belém, é como se você estivesse dizendo feiticeiro, bruxo. Era esse o termo, é esta mulher que Deus está trabalhando. Foi o segundo casamento dela. Foi viúva, teve que casar de novo. Este não era o plano dela, mas o plano de Deus, Ruth, é melhor, porque enquanto você espera e confia, Deus sempre está trabalhando. O plano de Deus sempre é melhor. Por fim, eu queria dizer assim algo para você, que para mim é talvez uma pérola que está escondida aí. À medida que Ruth vai caminhando com o Senhor, a gente percebe que vai tendo uma progressão de restauração na identidade dela, em quem ela é e em como ela se vê. À medida que ela se aproxima do Senhor, ela também percebe quem ela é no projeto de Deus. Quando você vê que ela começa a andar com o Senhor, lá no capítulo 2, ela diz: sou uma estrangeira, eu nem tinha que estar aqui, vocês que são o povo de Deus, eu estou sobrando nessa história. Depois ela vai dizendo 2,13, eu sou inferior aos servos. Tá bom, eu até posso ser servo, mas sou inferior a eles. Mais para frente ela diz no 3,9, eu sou tua serva. Sou servo, ok, eu sou servo, eu entendi isso. Por fim nós vamos ver no capítulo número 4, eu sou tua esposa. A identidade dela vai sendo curada, vai sendo sarada, uma progressão de restauração na vida dela, a partir do momento em que ela vai se aproximando do Senhor. Posso te falar uma coisa? Essa é a minha história e essa é a sua história. O Evangelho está aqui, o Evangelho está presente no livro de Ruth. Eu e você, a gente era forasteiro também. Eu e você, a gente estava quebrado, perdido, fazendo aquilo que não deveria fazer, sem saber qual que era o rumo da nossa vida. Nós éramos estrangeiros, nós éramos inferiores, nós éramos pecadores. Só que assim como Boaz amou a Ruth, houve um que nos amou primeiro, e o nome dele é Jesus Cristo. E Ele amou a minha e a sua vida. É por isso que quando você vem para Jesus, a nossa história muda. É a história da redenção. O Deus que enviou o seu único Filho para que morresse na cruz por nós. E a gente que estava longe, a gente que era estranho, que era inimigo da cruz de Cristo, agora nós somos chamados para perto, a gente é convidado para a mesa. Sabe como que a Bíblia vai revelar isso para nós? No Novo Testamento, eu quero ler esse texto com você assim, com amor no meu coração. Olha o que a Bíblia diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, está falando de mim e de você, a gente era tudo gentil, gentios na carne, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, ponto. Você fala, esse é o ponto final. Mas agora, em quem, irmãos? Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia, a minha história, a sua história, irmãos. A gente estava longe, a gente podia estar até o ponto, e pode ser que você chegue aqui hoje e diz, ok, eu vou até ali, sem Deus no mundo, ponto. Mas esse não é o fim da história, tem um mais na minha história. Jesus é o mais da minha e da sua história, mais, vírgula. Portanto, em Cristo Jesus, eu e você temos a chance de sermos resgatados da nossa dignidade,
de percebermos que é um Deus que cuida da minha e da sua vida. E aí ele fecha no versículo 19, dizendo assim, eu sempre cito esse texto aqui, diz assim, assim, você, você já não é mais estrangeiro, você já não é um peregrino, você é concidadão dos santos, você é família de Deus. É isso que você é. Sou estrangeira, sou inferior aos servos, sou um servo, sou esposa. Quando a gente vai se aproximando do Senhor, quem eu sou? Eu sou membro da família de Deus, eu estou em Cristo Jesus, nele agora eu sou uma nova criatura. Deus tem um plano na minha vida. Ruth, o plano de Deus é melhor. Quantos creem? Digam amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus.